A indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal e a articulação política devem ampliar a disputa pela segunda vaga de ministro na Corte, que será aberta após a saída de Rosa Weber em outubro. Por Zanin ser uma escolha pessoal de Lula, lideranças do Congresso e até membros do Supremo Tribunal Federal buscam emplacar nomes. Os nomes favoritos para a cadeira até o momento são Bruno Dantas, ele é o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, e Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça. Além deles, o nome de Flávio Dino também começa a ganhar força nos corredores. Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, em 3 minutos, por gentileza, como avalia essa possibilidade, a entrada de Flávio Dino na lista de concorrentes para a vaga de Rosa Weber? Daniel, eu vou aproveitar o meu tempo. Eu gostaria de dar uma contribuição àquela discussão aí que aconteceu e que eu não pude participar, do porquê da falha da direita, né? Eu acho que o que acontece é o seguinte: essa questão da hegemonia das ideias da esquerda é um problema mundial. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Hoje, a esquerda domina a cultura e as universidades no mundo inteiro. Basta ver Hollywood, basta ver as universidades americanas, as escolas americanas estão em uma situação de doutrinação ideológica muito pior do que as brasileiras. Isso teve origem na chamada Escola de Frankfurt. Foram aqueles filósofos marxistas alemães que se mudaram para os Estados Unidos e contaminaram todo o meio acadêmico, e também tem origem nas ideias do ideólogo marxista Antônio Gramsci, que disse o seguinte: para a esquerda, esse negócio de revolução por armas acabou. Agora o negócio é tomar o poder ocupando os espaços na cultura e no Estado. E aí o que acontece? É uma luta assimétrica, porque é a luta da esquerda, que é tem uma mentalidade essencialmente revolucionária, ou seja, revolução é usar qualquer meio disponível para chegar ao poder. Isso é a esquerda, né? Que usa censura, destruição de adversários políticos. Do outro lado, do lado da direita, o que existe lá? São os conservadores, os liberais e os libertários. O que eles têm em comum? A defesa da liberdade, a defesa dos direitos fundamentais, liberdade de expressão, direito à propriedade. A direita é que realmente defende o Estado de Direito, porque é só no Estado de Direito que existe o respeito aos direitos fundamentais. Então, essa é a questão. É um combate injusto, porque, de um lado, você tem ideólogos revolucionários dispostos a qualquer coisa para conquistar o poder. Do outro lado, você tem cidadãos que querem respeito à lei e às constituições. É uma luta completamente desigual. Tá certo, eu quero inclusive chamar a atenção das pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan News, porque nós já publicamos a enquete no nosso portal jovempan.com.br. Se você puder, entre agora, você vai ficar muito bem informado e também vai contribuir para as nossas análises sobre os principais assuntos do dia. A pergunta que está estampada no portal da Jovem Pan News é a seguinte: você acha que a aprovação do governo Lula vai continuar caindo até o fim do ano? Olha só, tudo bem que poucas pessoas entraram no portal, porque a gente acabou de publicar essa pergunta, mas 99,14% das pessoas que contribuíram com a enquete disseram que sim, acham que a aprovação do governo Lula vai continuar caindo até o fim do ano. Agora, para uma pequena fração, né, 0,86% das pessoas, nem 1%, acreditam que a aprovação não vai cair até o final do ano. E a gente pede mais uma vez, se você puder, entre no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br, e registre a sua opinião, o seu voto. E também quero agradecer muito às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, que colaboram, enviam perguntas pelo chat. Sempre bom ter a sua companhia aqui em Os Pingos nos Is. Agora vamos continuar girando com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, hoje no modo online. Quero retomar o assunto da possibilidade de Lula indicar o ministro Flávio Dino para a vaga que será aberta com a saída da ministra Rosa Weber. Seria uma indicação mais política e menos técnica, Beraldo, é isso? Pois é, o ponto é que técnica não é
usado, ou é um elemento que está sendo usado por Lula para definir quem ele vai indicar para o Supremo Tribunal Federal. Nem a técnica, nem o notável saber jurídico e nada. A única referência que ele está usando, conforme ele próprio declarou, ou teria declarado, é ser alguém para quem ele possa ligar, para quem ele possa, com quem ele possa conversar, seja que horas for. Se a gente olhar o Flávio Dino, ele tem muita torcida. A torcida em torno do Flávio Dino, em que Flávio Dino ocupe essa cadeira tão poderosa, que é a cadeira de um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, é para que haja relação não só do PSB, mas também de outros grupos políticos que falam bem com o Flávio Dino, tê-lo ali como uma referência no tribunal, a cada vez mais poderoso no Brasil. Entretanto, é preciso avaliar como é a relação efetiva de Flávio Dino com Lula. Flávio Dino, ele está quase num voo solo, ele é convocado para ir à Câmara, prestar esclarecimentos, ele vai lá dando risada, lacra em cima dos deputados, vai ao Senado, lacra em cima dos senadores, ele está ali quase como um popstar desse governo. E eu tenho as minhas dúvidas se é esse tipo de perfil que o Lula está procurando. Porque, se você imaginar, ontem a gente viu aqui a participação do Messias, ou do Bessias, como diria a Dilma, enviado por Lula, o advogado-geral da União. Ele foi até a Marcha de Jesus e deu ali um depoimento, uma declaração, que a gente nota elementos ali de quase uma subserviência dele ao Lula. Ele foi ali, falou de Jesus, falou da fé que ele tem, etc, etc. Ele falou, vim aqui trazendo essa mensagem do presidente da República pela união do país. Uma mentira deslavada. Mas ele teve esse tipo de desprendimento, de sair de Brasília, representando o presidente da República, ir a São Paulo no maior encontro evangélico do mundo e simplesmente mentir em relação à postura do governo e à união do país, coisa que eles não estão trabalhando para fazer, muito pelo contrário. Mas ele foi lá cumprir o seu papel. Esse tipo de postura me parece muito mais adequada do que a postura do Flávio Dino em relação ao Lula. E aí a gente tem o pragmatismo de outras indicações. Bruno Dantas, salvo engano, é uma pessoa muito próxima a Gilmar Mendes. Seria uma indicação chancelada pelo Gilmar Mendes. Luiz Felipe Salomão, uma pessoa muito próxima ao Alexandre de Moraes, segundo as notícias que a gente tem lido. Mas há uma diferença. O Luiz Felipe Salomão é um ministro do STJ ultra poderoso, sabe exercer o poder dentro do judiciário e seria alguém que uma indicação do Lula colocaria já ele pronto ali para enfrentar quaisquer brigas que possam haver e ser de interesse ali do Lula. A relação pessoal dos dois eu desconheço. E aí tem uma relação também muito grande do Lula com Benedito Gonçalves, ministro do STJ, que está no TSE e que já tivemos vídeo aí do carinho com que os dois se tratam. Então tem vários players ou vários candidatos a essa vaga que me parece terem uma relação muito mais íntima e próxima com Lula do que Flávio Dino. E o que Lula está buscando não é uma indicação técnica, é simplesmente uma indicação de alguém que ele possa confiar e que vai cumprir as missões que lhe serão passadas quando estiver no Supremo Tribunal Federal. Esse assunto que nós estamos tratando foi adiantado com exclusividade pelo nosso colega Cláudio Dantas no portal da Jovem Pan News, né, Dantas? Você já tinha trazido a informação aqui para o programa da lista de integrantes do Poder Judiciário e também de tribunais de contas que estariam disputando a preferência do presidente da República para essa indicação. E agora você chega com essa informação. Por qual razão Lula pretende fazer essa indicação personalíssima, hein? Flávio Dino agora no páreo. Daniel, é importante notar, e aí é uma informação também, até para contextualizar aí o comentário do Beraldo,
Esta primeira indicação que o Lula fez do Zanin, ele até declarou publicamente, foi uma indicação dele, pessoal, personalíssima. E ele bateu o pé, não abriu para conselhos de ninguém. Ele falou: essa vaga é minha, essa vaga eu vou indicar, não importa o que vocês pensem, outros nomes que estejam circulando, essa vaga é minha. Aí o que acontece? A segunda vaga, a segunda vaga aí já não será uma vaga com esse posicionamento do Lula, já será uma vaga de uma composição política que envolve o parlamento, as lideranças partidárias no parlamento e que envolve membros do judiciário. E nós aqui temos a prática de membros do judiciário darem a bênção para determinados candidatos, alguns fazem até campanha para determinados candidatos. Então, esta segunda vaga, o Lula vai só referendar. Não importa se o Lula tem relação ou não tem relação, ele vai referendar. Essa vai ser uma indicação que vai vir de uma composição política entre lideranças partidárias do Congresso e membros do Judiciário. Aí surgem esses três nomes. O nome do ministro Salomão, que tem uma carreira, uma trajetória longa, né, no Judiciário, foi promotor, foi juiz de carreira, foi desembargador, é ministro do STJ e hoje é o corregedor-geral, corregedor lá do CNJ. Ele que estará agora, esta semana que vem, lá na 13ª Vara de Curitiba para ver o que está acontecendo lá com a história do ápio. Enfim, ele vai pessoalmente lá para investigar essa situação e, claro, isso surge, essa missão, ela toma uma dimensão muito maior porque existe esse contexto das indicações. O Salomão é um nome que é apoiado pelo Alexandre de Moraes no Judiciário e lá no Congresso tem o apoio de Davi Alcolumbre, que preside a CCJ, não só dele e de várias outras lideranças do União Brasil. Então, tá aí essa, vamos dizer assim, é a turma que vai fazer campanha para o Salomão. O Bruno Dantas, ele tem esse apoio sim do Gilmar no Judiciário e no Congresso tem o apoio do MDB, especialmente do MDB lulista, aquele de Renan Calheiros. Então, ele é um apadrinhado, uma pessoa que sempre foi apadrinhado politicamente pelo Renan, mas tem ali esse apoio generalizado do MDB lulista. E nesse caso específico, ele tem uma vantagem, tem um diferencial. Ele, inclusive, vem fazendo uma articulação política em apoio ao Zanin. E isso acertado com o próprio Lula, justamente para que ele tenha depois o apoio do Planalto, a sua própria candidatura, o apoio do Zanin, que já vai estar como ministro, e etc. Bruno Dantas, que vem, né, já há alguns anos fazendo aí um trabalho também em dobradinha com outros órgãos, um trabalho forte contra a Lava Jato, contra Sérgio Moro, Deltan, etc. Né? Ele fez aquelas investigações junto com o procurador Lucas Furtado, que investigaram, foram atrás dos contratos do Sérgio Moro com Álvares Marçal. Enfim, acabaram não achando nada, mas fizeram um auê com aquela história toda. Agora ele também está tocando esse processo aí que vai pegar o Deltan, que inclusive foi liberado pelo STJ, para que o TCU cobre do Deltan uma multa de R$2.800.000 por diárias e passagens dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O problema é que o Deltan nunca foi ordenador de despesa, era coordenador da Força, mas quem autorizava e despachava e autorizava as diligências e as viagens e as diárias era o Janot. Então, tá aí o Deltan, se sente perseguido, vem denunciando isso. Ontem essa decisão do STJ liberou o processo no TCU e eles vão para cima do Deltan. E aí, abre um parênteses, esse valor já vai ser corrigido, vai chegar a uns 4 milhões, tá? E vão para cima, vão bloquear bens, enfim, já está mais ou menos isso aí direcionado. Se ele tomar essa condenação por improbidade, ela vai se somar, a ineligibilidade dele vai se somar àquela já decretada pelo TSE. Então, a ineligibilidade dele vai além de 2029. Ele vai, a partir da condenação do TCU, se soma mais 8 anos com essa sobreposição. Então, ele vai ficar aí, pelo menos aí, uns 15 anos sem poder se candidatar a nada. Fecho parênteses e volto, então, no nome do Flávio Dino. O nome do Flávio Dino surgiu nessas conversas de bastidor aqui em Brasília, nessas articulações, em função de uma postura nova do Lula, que o Lula andou sinalizando que vai concorrer
à reeleição. E quando ele coloca, então, essa candidatura dele, ele faz com que o Dino, que era um provável candidato, se coloque, então, como um nome para o STF. Também tem apoio interno, é um candidato forte e vai dar trabalho. O PT, nisso tudo, está um pouco à margem desse processo, está muito chateado porque queria um nome de uma mulher, mas está à margem, então ainda vai fazer muito barulho. Vai caber ao Dino aí também costurar, fazer as suas costuras internas, se ele realmente colocar o seu nome. Esse é o resumo da ópera, Daniel. Perfeito. Cláudio Dantas, da Capital Federal. Daqui a pouco a gente volta a tratar desse assunto. Vamos fazer uma rápida parada. Eu conto com a sua audiência. É bem rapidinho, conta aí no relógio, 1 minuto e meio. Até já. Os pingos nos is. Jovem Pan. Minha Excelência, eu tô aqui com o nosso queridíssimo Donato. Tudo bem, Donato? Tudo bom, Paulo? Vamos bater um papo sobre relacionamentos saudáveis, porque eles necessariamente têm uma característica em comum, que é uma vida sexual ativa, certo? Exatamente. E olha, a crise da maioria dos relacionamentos começa na vida sexual. Então, meu amigo, se você tá passando por problemas como ejaculação precoce, problema de ereção, ou acha que perdeu o desejo na sua parceira, mas você ainda ama a sua parceira ou seu parceiro, tem solução, e a solução é natural. É o Max Viril Premium. O Max Viril evoluiu, agora vem com mais cápsulas e ele atua diretamente nas causas da disfunção erétil. Vamos passar o número para nossa audiência, porque todo mundo tem que ligar agora no 0800 909 0050. Produto bom, de qualidade, que a gente está trazendo aqui para vocês, mas fiquem calmos aí, porque tem uma promoção para a gente arrebentar hoje, Dona. Tem promoção, é o seguinte, ó, os 100 primeiros ouvintes que ligarem agora vão adquirir o Max Viril Premium com 60% de desconto. E eu vou mandar de presente para você o Max Control, que é o óleo que acaba com a ejaculação precoce, além de mandar também um barbeador para fazer esse agrado. Os 100 primeiros vão participar dessa promoção, Turma, pagar lá embaixo o preço. Isso aí acaba em 5, 10 minutinhos. Corre 0800 909 0050, produto bom, de qualidade e o melhor de tudo, frete grátis e ligação gratuita em todo o Brasil. Corre! Pequeno passo para a humanidade. Um salto gigantesco para os SUVs. Fiat Fastback com supervalorização de R$10 mil no usado e taxa zero em 36 vezes. Os pingos nos is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, nesta sexta-feira, agradecendo sempre sua companhia e audiência. Eu quero chamar a atenção para a pergunta que nós publicamos no portal da Jovem Pan News, a enquete do dia aqui do programa Os Pingos nos Is. Você acha que a aprovação do governo Lula vai continuar caindo até o fim do ano? Agora, o montante de pessoas que registraram as opiniões, claro, aumentou bastante. 97,39% disseram que sim. Acreditam que a aprovação do governo deve cair até o final do ano. Já para 2,6% das pessoas acham que não. A aprovação do governo não vai continuar caindo, deve se estabilizar ou até aumentar. Entre no portal e registre a sua opinião. Nós estamos tratando justamente sobre a possibilidade do presidente Lula indicar o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga no Supremo Tribunal Federal, vaga essa que será aberta após a aposentadoria de Rosa Weber, atual presidente da Corte. Pavinato, queria, claro, sua análise e sua avaliação para a gente fechar esse assunto. Flávio Dino foi juiz federal, inclusive passou em primeiro lugar no concurso, quando ele, isso já há muitos anos, no início dos anos 2000, creio eu. Não, foi no comecinho dos anos 90. Nos anos 90, perfeito. Ele, exatamente, 94, perfeito. Aprovado em primeiro lugar, inclusive, nesse concurso. Não quer dizer nada, juiz mas federal, vamos lá. No Maranhão. Ele preenche os requisitos, se nós analisarmos de forma técnica, para Lula indicá-lo à vaga no Supremo Tribunal Federal? Não. A resposta é não. E eu quero fazer essa explanação, começando com a seguinte frase. O STF, o Supremo Tribunal Federal, morreu. Em abril de 2023,
nós tivemos a oportunidade da missa de 20º ano de falecimento do tribunal. Por que abril de 2023? Porque em abril de 2003 aposentou-se o professor José Carlos Moreira Alves. E desde então nenhuma nomeação foi feita com base no notável saber jurídico, que é o único requisito, nenhum outro. Não é tão difícil. Só tem um requisito. Um só. Para ser nomeado ministro do STF e assim compor uma célula das 11 células que compõem este corpo desta instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição brasileira. Elegibilidade é uma palavra que está muito em voga porque Deltan Dallagnol foi cassado por ser considerado inelegível. Elegível é aquele que pode, é aquele que tem a capacidade para ser escolhido. Logo, ao pensar em um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando eu falo em elegibilidade, que é a palavra do momento, repito, ao falar em elegibilidade, eu falo que para poder ser escolhido ministro do Supremo, uma pessoa tem que ter notável saber jurídico. E a Constituição brasileira fala em notável para o STF e notório para outros tribunais. Notório é alguém que tem conhecimento jurídico reconhecido entre os seus pares. É alguém como Flávio Dino, que foi aprovado em primeiro lugar num concurso para juiz federal. Ele tem um conhecimento notório. Poderia ser um juiz do STJ. Mas notório não é notável. E a Constituição brasileira, sabiamente, diferencia essas palavras. Qual é a diferença entre notório e notável? Notável é aquilo que, além de notório, é público. Notável é aquilo que, como diz o professor Ives Gandra da Silva Martins, é público e notório. É aquele sujeito que, mesmo fora do círculo dos operadores do direito, é reconhecido como a autoridade do círculo dos operadores de direito. É aquele que, quando fala, todos ao redor silenciam. É aquele que, ainda nas palavras do professor Ives Gandra da Silva Martins, é aquele que sabe mais de direito do que eu e do que qualquer outro operador do direito. Portanto, a notabilidade, ela dispensa lobby. A notoriedade, não. Muitos são notórios. A notoriedade comporta lobby entre os notórios conhecedores do direito. A notabilidade não, e como dizia o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, maior constitucionalista vivo deste país, o cargo de ministro do Supremo não se pleiteia e nem se rejeita. É um dever, é um fardo daquele que tem o notável saber jurídico. Notável saber jurídico Flávio Dino não tem. Notório? Sim. Olhando o currículo que está no site www.gov.br, o ministro da Justiça, além do seu concurso bem-sucedido, além da sua graduação, findada no ano de 1990, e do seu mestrado tardio, terminado em 2001 na Universidade Federal do Pernambuco, formou-se ele na Federal do Maranhão, não tem um doutorado, não tem uma livre-docência, não tem uma bibliografia de contribuição à renovação da ciência jurídica no país. Não é citado em sentenças, não é citado em outras obras. Portanto, apesar de notório conhecedor do direito, cujo atestado está na sua aprovação em primeiro lugar para juiz federal, não há requisito de notabilidade. Mas, como eu dizia aqui, o STF morreu no mês e no ano da aposentadoria do professor José Carlos Moreira Alves, porque em 2003, tendo assumido Lula a presidência do Brasil, inaugurou-se
uma tradição de aniquilar o texto da Constituição e ignorar o único requisito que existe para ministro do Supremo, que é a notabilidade. Lula não nomeou nenhum notável para o cargo. Dilma não nomeou nenhum notável para o cargo. Michel Temer foi o único a recuperar a tradição. Repito aqui, gostem ou não gostem, os requisitos de notabilidade se fazem presentes em Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro também ignorou a notabilidade e, por mais que seja notório, Cristiano Zanin também não goza de notabilidade. De todos os possíveis aventados para o cargo de Rosa Weber, que vai vagar em 90 dias, só o juiz Salomão tem o requisito da notabilidade. Mas a subida de Flávio Dino é algo a se preocupar. Afinal de contas, Flávio Dino anda muito silencioso nos últimos dias. E algo deve de fato estar acontecendo. Mas Flávio Dino não tem notabilidade, como Bruno Dantas não tem notabilidade, como Benedito Gonçalves não tem nenhuma notabilidade. E da mesma maneira Rodrigo Pacheco, que com a subida, com a suspeita de que Flávio Dino pode assumir uma vaga no STF, Pacheco se revela mais uma vez capacheco e mostra-se que é o grande enganado do governo Lula, porque não é possível que alguém seja tão servil, a não ser que tenha recebido anteriormente a promessa de uma vaga no STF, e essa vaga está cada vez mais distante dos seus olhos e das suas mãos.